Em 2026, por onde começar na análise de dados? SQL ou Python? E a inteligência artificial vai deixar tudo isso obsoleto? Hoje eu vou te contar exatamente o que você precisa aprender para entrar com o pé direito no mercado de trabalho em 2026. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também tenho meus treinamentos Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para ajudar você a sair do zero até a sua primeira vaga em análise de dados. Então já esmaga o botão do like, se inscreva no canal e bora para o nosso vídeo. Galera, e o que acontece é que eu sempre vejo uma discussão muito forte sobre por onde começar na análise de dados. E eu vejo muito essa questão de Python ou SQL. E as pessoas apelam um pouco, elas falam assim, olha, se você quer ser cientista de dados, não faz sentido começar por SQL, você precisa começar pelo Python. Se você quer ser engenheiro de dados, você precisa começar pelo Python. Se você quer ser analista de dados, você precisa começar pelo Python. E eu vejo as pessoas sempre deixando o SQL para trás, como se o SQL tivesse uma importância menor do que o Python na análise, engenharia ou ciência de dados. Ou seja, existe algo ali que leva as pessoas a ficarem falando de Python, Python, Python. Você fala, pô, por que Python, Python, Python? E quando você vai ver, essas pessoas que falam de Python, quando eles vão ensinar vocês Python, quando eles vão compartilhar algum conteúdo, geralmente é eles ensinando a fazer uma calculadora, geralmente ensinando a fazer uma automação, fazer, sei lá, um calendário com o Python, você fazer cálculos com o Python. E aí você fica falando assim, pô, mas é isso que faz o Python para análise, para engenharia, para ciência de dados? É isso porque isso eu aprendi no banco de dados Access em 2004. E tem mais, o conteúdo dessas pessoas vai muito mais além. O pessoal começa a compartilhar site, sistema que você pode fazer com o Python. E quando compartilham algo sobre análise de dados, ou é uma análise muito batida, que todo mundo faz, que o código está muito disponível na internet, ou é algo muito raso, sem profundidade, sem realmente identificar valor naquela análise, sem fazer uma descoberta nova naquela análise, naquela base de dados. E isso me leva a crer que o Python ele tem mais recursos visuais e características que podem ter um maior apelo no lado do marketing. Ou seja, quando a pessoa compara o SQL e compara o Python, ela vê que o Python é muito mais poderoso porque tem muito mais recursos. E se você analisar superficialmente, o Python realmente vai ter muito mais recursos do que o SQL. Só que o SQL ele é uma ferramenta dedicada. E o Python não é uma ferramenta dedicada. Uma prova disso é que você faz um sistema em Python, você faz análise de dados em Python, você faz um site em Python, você faz uma calculadora em Python, você faz computação visual com Python, você faz tudo com o Python. Ou seja, o Python ele é um canivete suíço. Então quando você está explorando uma área e você precisa de um canivete, você precisa, sei lá, de uma serra, você precisa de uma chave de fenda, um canivete suíço parece atender você um pouquinho em cada coisa e nada específico. Mas se você trabalha como um especialista, você nunca vai utilizar um canivete suíço. Você vai utilizar ferramentas específicas. E o SQL é uma dessas ferramentas específicas. Inclusive o SQL ele é o pai de tudo que a gente pode pensar como análise e manipulação de dados. Tudo que a gente tem hoje em dia em todas as ferramentas de análise e manipulação de dados, todas elas vieram com a mesma ideia de SQL. Inclusive você consegue utilizar o SQL dentro do Python. A linguagem Python tem algumas bibliotecas que interpretam o código SQL e executam dentro do Python aquele código SQL. Mas na verdade o que acontece é que tudo veio do SQL. Só que o SQL ele é uma linguagem específica para você trabalhar dentro dos bancos de dados, consultando dados. Não é uma linguagem tão flexível quanto o Python, não tem tantos recursos quanto o Python ou até outras linguagens mais modernas que a gente utiliza na análise de dados, mas é uma linguagem muito mais eficiente com Python quando você precisa selecionar, filtrar, agrupar, classificar dados. Lá no meu trabalho mesmo eu utilizo tudo que é tipo de ferramenta. Eu utilizo o Alteryx, eu utilizo o Python, eu utilizo o Excel, utilizo o Power BI, utilizo o SQL. E em cada momento eu utilizo uma das ferramentas. Mas tem algumas atividades que eu não consigo nem imaginar fazer em Python.
porque com o SQL vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais preciso. E o Python, apesar de ser esse canivete suíço, esse pato das linguagens de programação, porque basicamente ele faz de tudo um pouco, mas não é especialista em nada, ele acaba não sendo tão performático. Então, por exemplo, o Python para visualização de dados não é legal. Você até pode fazer um dashboard lá no Streamlit ou outra linguagem, pedir ajuda para o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial, mas não vai ser tão eficiente quanto um Power BI, quanto um Tableau, quanto um Qlik ou outras ferramentas específicas para visualização de dados. Você faz visualização de dados com o Python, você faz manipulação de dados com o Python, mas você vai ver que para todas as atividades que a gente faz com o Python, sempre existe uma ferramenta específica que faz aquilo de uma forma muito melhor com o Python. Um exemplo disso, eu estava fazendo um processo com o Python na empresa, e isso acabava ocupando toda a memória RAM do meu computador. Então eu subi para a nuvem e acabava ocupando toda a memória RAM disponível na nuvem também. E aí eu falei assim, deixa eu testar outra ferramenta. Eu era um defensor de substituir o Alteryx lá na empresa pelo Python. E aí eu decidi fazer um teste usando o Alteryx ao invés de Python. E o Alteryx ele performou muito melhor e consumiu muito menos memória RAM do meu computador do que o Python estava consumindo. E aí quando eu fui pesquisar no ChatGPT, eu falei, por que o Python ele utiliza muito mais memória RAM do que o Alteryx? E basicamente a resposta que eu tive é que o Alteryx ele utilizava como base a linguagem C++ e que tem uma estrutura, uma arquitetura de trabalhar com os dados muito diferente, muito mais eficiente do que o próprio Python. E eu lembro que na época isso foi um choque para mim, porque até então era Python para fazer tudo na vida. E de repente, do nada, o Alteryx estava fazendo muito melhor aquela manipulação de dados do que o Python. E a mesma coisa acontece com o SQL. Existem alguns processos na empresa onde eu pego dados direto da base SQL, que eu prefiro conectar o SQL direto, executo minhas queries, crio algumas tabelas, CTS, e o resultado dessa query eu utilizo para fazer os meus modelos em Python e fazer as minhas análises em Python. Mas quando eu preciso de algo mais visual, aí sim eu vou para o Power BI e utilizo o Python apenas para modelagem estatística de dados. E claro, também faço outras análises muito rápidas com o Python, como por exemplo, se alguém me envia um arquivo com 30 milhões de linhas, eu não vou conseguir abrir isso no Excel, mesmo que seja uma análise rápida para se fazer. Mas eu consigo fazer isso com o Python e o Pandas e vai funcionar muito bem. E você sabia também que na ciência de dados o pessoal costuma utilizar muito o Python para desenvolver um protótipo? Ou seja, eles vão lá e falam assim, eu quero criar um modelo de previsão de demanda para uma linha de produção. Então eles vão lá e desenvolvem, fazem tudo funcionar com o Python. Mas quando eles vão colocar em produção, ou seja, colocar isso para algum sistema consumir esse modelo de dados, que vai ter lá um machine learning, uma inteligência artificial, eles acabam fazendo em uma outra linguagem, como o C, o próprio Java. As pessoas utilizam muito essas linguagens para colocar modelos de dados em produção ao invés do Python. Porém, é muito mais rápido, muito mais simples e tem muito mais colaboração se você desenvolver a ideia do projeto com o Python e depois que você tem isso funcionando em um protótipo, você passa isso para uma linguagem mais eficiente como essas que eu acabei de falar para vocês. Então, pensando pelo lado do Python, o Python é uma linguagem excelente, é uma linguagem que você deve aprender para analisar dados, mas não deve aprender antes do SQL. E eu falo isso porque, como eu disse antes, o SQL é a linguagem base para todas essas outras linguagens que fazem manipulação de dados. Muita coisa do que você for ver no Pandas dentro do Python, você vai ver que parece muito SQL. Em outras linguagens, outras ferramentas, tudo que você vai utilizar parece com SQL. E quando você começa pelo SQL, você vai ter uma base, você vai ter fundamento de análise, seleção, agrupamento, conexão com bancos de dados. E isso vai ser fundamento para todas as outras linguagens que você vai precisar utilizar como analista, cientista ou engenheiro de dados. E o SQL é muito mais simples de começar a estudar do que o próprio Python. E justamente por ele ser muito mais simples do que o próprio Python, eu diria para você que se você não gostar de SQL, provavelmente muito menos de Python você vai gostar.
O SQL é um ótimo teste para você ver se a análise de dados é para você. No SQL você vai aprender os conceitos de análise de dados, estrutura de dados, tipo de dados, como filtrar, selecionar, agrupar, analisar dados de uma forma muito mais simples, muito mais fácil do que com Python. Se você não gostar de SQL, você pode esquecer que análise de dados não é para você. Agora, se você gostar de SQL, você evoluir para as outras linguagens e se tornar analista de dados, com certeza vai ser muito mais simples através do SQL e outras ferramentas também. Agora, e com a inteligência artificial? Como que fica toda essa questão de SQL, Python, Power BI? Gente, a inteligência artificial, ela não substituiu analistas, cientistas e engenheiros de dados. Pelo contrário, ela deu mais empregos para essas pessoas. Com a nossa alta demanda de dados que temos disponíveis agora o tempo todo, as empresas estão buscando cada vez mais trabalhar com análise, ciência ou engenharia de dados, justamente porque gerar dados agora com IA é muito mais simples e a inteligência artificial potencializa muito o nosso trabalho no dia a dia de analista de dados. Isso porque muitas coisas que você precisava escrever linha a linha, você acaba pedindo ajuda para a inteligência artificial, ela acaba escrevendo os códigos para você. Quando você precisa fazer uma correção, acaba ajudando muito. Quando você precisa discutir uma ideia com a inteligência artificial, acaba sendo algo muito produtivo, mas ela não te consegue substituir no dia a dia, porque você consegue combinar conhecimentos de linguagens de programação, conceitos de análise de dados e regras de negócios. Então a inteligência artificial não veio para substituir o analista, cientista ou engenheiro de dados. Muito pelo contrário, ela está potencializando cada vez mais esses profissionais. Agora, se ela vai substituir um dia, nem eu e nem ninguém sabe. Mas o que a gente viu nos últimos 3 anos de inteligência artificial é que ela não conseguiu substituir e só melhorou o nosso trabalho. Eu mesmo não conheço nenhum analista, engenheiro ou cientista de dados que foi desligado ou que está procurando emprego porque perdeu o seu trabalho para uma inteligência artificial. Agora, se você conhece, por favor, deixa nos comentários para a gente saber o que está acontecendo. E se você quer aprender a analisar dados, aprender os conceitos de análise de dados, aprender as ferramentas como o SQL ou Power BI e como utilizar a inteligência artificial para potencializar os seus resultados nos estudos e no dia a dia de trabalho, eu te convido a acessar o meu site e ver sobre as minhas formações de analista de dados e a formação analista de dados Pro também, que é onde eu me aprofundo mais em análises mais avançadas e com a linguagem Python também. Essas foram as minhas considerações. Não deixe de deixar aquele comentário, o joinha, porque isso vai me ajudar demais. Até o próximo vídeo, ó. Valeu!